Buenas, galera. Eu sou Flávio Hag e você está no Itadakimasu. E hoje a gente está chegando para um vídeo que eu vou começar com uma pergunta, tá, pessoal? Será que a gente já consegue perceber a história sendo feita na nossa frente? Ou será que somente o distanciamento histórico para poder determinar o que é um clássico? É com essa pergunta que a gente vai falar de Dandadan. Bom, galera, hoje vai acabar sendo um vídeo um pouco diferente, porque eu quero levantar uma discussão muito interessante, na minha opinião, pelo menos, e que condiz muito com o meu sentimento com o que eu tô lendo aqui nessa obra, tá? Alguns vão achar que eu vou exagerar no que eu vou falar agora, mas eu quero que vocês façam um exercício de imaginação comigo, tá? Tentem se colocar lá nos anos 80 e vocês pegando as páginas da Jump e vendo ali os estreantes Saint Seiya e Dragon Ball. E lá naquele momento, né, aquele mangá que estava começando ali, será que alguém pensou que estava diante dos dois títulos que explodiriam o gênero mangá para o mundo inteiro, né? Os dois que romperiam todas as bolhas e virariam febre em todos os países do mundo? Vamos lá para o final dos anos 90, quando também na Jump começou aquele estranho mangá do pirata que estica e o carismático mangá do ninja loiro. Será que ali alguém conseguiu pensar que, caramba, a gente está diante dos dois maiores mangás da história da Jump, né? Óbvio, é bem relativo essa parte do gosto, mas vamos ser bem honestos, One Piece e Naruto estão entre os maiores mangás da história. E isso a gente diz hoje, 40, 30, 20 anos depois que esses mangás começaram. Falar com o distanciamento histórico é muito fácil, né? Falar de que Dragon Ball é um dos maiores mangás de todos os tempos, agora que eu tô com 34 anos, depois de ter visto Dragon Ball desde os meus 9, é fácil falar isso, né? Falar de Cavaleiros do Zodíaco, depois de eu ter passado toda a minha infância nos anos 90 assistindo Cavaleiros do Zodíaco, é fácil. Pegar One Piece e Naruto, depois que esses mangás ultrapassaram a marca de 70, 100 volumes, depois que o One Piece se tornou um dos títulos mais vendidos do planeta, é fácil falar. Mas será que quando eles começaram, quando eles estavam ali nos seus 8, 9 volumes, será que alguém dizia que estava diante de um clássico, né? um dos mangás que entrariam para a história? Eu não sei. E é com esse pensamento de imaginação assim que eu quero que vocês entrem comigo no que eu tenho pensado sobre Dandadan. Bom, Dandadan, obra de Yukinobu Tatsu, está sendo publicado no app lá, né, na Jump Digital. Eu nunca sei o nome, Jump Plus, Mangá Plus, eu não lembro. Mas está sendo publicado nessa versão digital da Jump, junto ali de Spy Family, Kaiju número 8. E um tempo atrás até teve um editor que falou que o novo trio de ouro da Jump Digital, né? Porque todo mundo fala do trio de ouro, Bleach, One Piece e Naruto na Jump. E esse editor falou que se fosse pegar a Jump Digital, o trio de ouro dela seria Spy Family, Kaiju número 8 e Dandadan. E caramba, gente, eu fiquei muito com isso na minha cabeça. E quando eu comecei a ler esse mangá, eu vou dizer pra vocês, ó, desde o primeiro capítulo eu já me apaixonei por ele.
E mais do que ter me apaixonado por ele, conforme eu ia lendo os volumes, eu realmente, a sensação que eu tenho é que eu tô diante de um novo clássico, tá? Um mangá que vai entrar pra história, um mangá que, na minha opinião, daqui uns 10, daqui 20 anos, vão estar falando dele. Talvez por ele ainda estar em publicação, ou talvez por ele ter sido um mangá que marcou uma geração. Eu realmente acredito muito nisso ao estar lendo Dandadan. E eu digo mais, sabe? Eu acho que na geração dele, ele é disparado o melhor mangá. E eu me arrisco a dizer que assim, ó, nos últimos 10 anos é o melhor mangá que eu vi sair. Óbvio, tá? Aqui eu preciso fazer um parênteses porque talvez é muito hiperlativo eu falar o melhor mangá. Obviamente eu estou falando dos shonens, tá? Dos battle shonens. Por isso que eu citei pra vocês Cavaleiro do Zodíaco, Dragon Ball, Naruto, One Piece, tá? Vamos pegar assim, óbvio, porque se a gente for expandir pro macro, aí vem Akira, vem Nausicaa, vem mangá seinens, mangá shoujos, e aí a gente vai pra uma seara muito maior. Mas vamos falar a nível Jump, a nível o mainstream, né? Os mangás clássicos de Battle Shonen, por assim dizer, então para ficar mais direto. Eu acho que assim, ó, na geração, assim, pensando nos últimos 10 anos, isso 2013, né, pessoal? Eu não consigo pensar um mangá melhor do que Dandadan. Na Jump eu não consigo lembrar nenhum que tenha começado ou terminado que seja melhor que ele. E isso me surpreendeu muito. Porque esse mangá tem uma sinopse extremamente bizarra. E é engraçado, né? O vídeo já tá com 7 minutos e agora que eu vou falar da sinopse. Mas vamos pegar aqui a ideia de o que é Dandadan. A gente vai acompanhar a vida desses dois personagens, tá? Aqui ele já tá transformado, mas esse é um garoto normal e a garota normal. Dois alunos do ensino médio, o guri é um CDF. Eu vou botar a imagem deles aqui mais fácil, né? E eles têm uma peculiaridade. A garota acredita em yokais. A avó dela é uma sacerdotisa, então toda a família dela é envolvida com yokais e criaturas sobrenaturais. Já o garoto é um fanático por alienígenas, por extraterrestres. E eles decidem então provar pro outro que o outro tá errado, que o que o outro acredita não existe. Então o garoto vai ir até um túnel assombrado por uma yokai e a garota vai até um prédio abandonado que supostamente tem aparições de alienígenas. E o que acontece? Os dois descobrem que ambos estão certos. Existem tanto yokais quanto alienígenas. E pior, eles caem no meio de uma guerra entre yokais e alienígenas. Bom, algumas coisas vão acontecer. O garoto vai ser possuído por um yokai muito poderoso. Por isso que aqui na capa vocês veem ele transformado já com o poder dessa yokai. E a garota também descobre que ela possui alguns poderes sobrenaturais. E eles basicamente não querem se meter nessa guerra, mas acabam se envolvendo sem querer. Tem uma brincadeira que Dandadan é um mangá de comédia romântica. E muita gente diz, né, o melhor mangá de romance atualmente. E eu vou dizer pra vocês, sim. E esse é um dos pontos que eu acho genial nesse mangá. Porque ele tá mesclando tudo, gente. Ele é sério, ele tem comédia, ele tem romance, ele tem ação, ele tem luta, ele tem batalhas emocionantes e ele é bizarro. E cara, é bizarro num nível que assim, vocês viram a thumb aqui do vídeo, que basicamente é uma nave alienígena sequestrando uma vaca. E cara, quando vocês entendem o contexto dessa cena, da nave alienígena sequestrando uma vaca, cara, explode a cabeça e tu faz, meu Deus, olha isso.
E, cara, vários momentos, sabe? Esse mangá tem uma carga emocional, pessoal, que é fantástico. Ele tem ali, eu acho que é o terceiro arco dele. A gente vai ter uma garota que vai se envolver com os dois protagonistas, e essa garota vai ter uma ligação com uma yokai. E aí quando a gente vê a história dessa yokai e a ligação dela com a garota, cara, a gente quase começa a chorar de tão lindo, de tão emocionante que o autor conseguiu transformar aquele arco. E logo depois ele faz uma piada que eles estão pelados no meio do prédio. E cara, casa tão bem que, gente, vocês não têm ideia. Eu fico meio sem palavras, porque, cara, é genial. É genial. E aí, vocês devem estar pensando, cara, Hag, não tem como isso tá dando certo. O Matheus me falou isso, né? Que, cara, eu não consigo aceitar que esse mangá é bom. Porque é bizarro. Basicamente, a história do mangá tá correndo em eles tentando recuperar os testículos do protagonista. E é realmente isso, tá, gente? Aconteceram algumas coisas e o protagonista virou um eunuco e eles precisam resgatar as bolas do protagonista. E, cara, isso é fantástico. E eu não consigo entender como isso é tão fantástico, mas é. E tá dando certo. E o autor consegue intercalar ótimas cenas. Ele tem um traço, gente. Ele tem uma fluidez de movimentos. Porque os personagens, quando estão lutando, eles fazem umas poses geniais. E é muito bonito de ver. Tem uma riqueza de detalhes. Ao mesmo tempo que, cara, é um negócio alucinante. É, por exemplo, a avó da protagonista, que eu falei que é uma sacerdotisa, é uma sacerdotisa muito poderosa, ela é famosa. Ela chega para resgatar eles em determinado momento e ela tá surfando em cima de um esqueleto, sabe? Mas aqueles esqueletos de colégio que tem as partes dos órgãos para estudar biologia, e ela tá surfando naquilo e o esqueleto tá vivo e eles estão descendo de uma nave espacial e, cara, tu fala assim, meu Deus, cara, que isso aqui é fantástico. E aí tem um vulcão entrando em erupção e eles precisam evitar que o vulcão entre em erupção, e aí o que eles fazem? Eles pegam um verme gigante que eles tinham acabado de derrotar e usam o verme como se fosse uma mangueira. E, cara, isso é fantástico. E eu tô falando isso aqui pra vocês e parece tão idiota, parece tão bizarro. Mas quando vocês conseguem ler isso dentro de todo o contexto do mangá, vocês só conseguem dizer assim, cara, é óbvio que era pra fazer isso. Essa é a melhor solução, obviamente. E vocês falam isso sério, porque o mangá faz vocês realmente acreditarem que aquele era a melhor coisa a ser feita. Aquela ali era a solução. E vocês concordam e vocês dizem, putz, é isso. E de novo, como eu falei pra vocês, isso intercala muito bem cenas de ação, cenas de luta, cenas de romance, cenas de comédia e cenas de drama. Tudo junto, tudo ao mesmo tempo, mas a linha é tão fina que o autor não se perde nela, cara, e isso torna ainda mais incrível, porque é muito fácil a ideia de Dandadan dar errado. É muito fácil, tá, pessoal? Ele descambar para um ecchi bagaceiro é muito fácil. Ele descambar para uma piada bagaceira e sem graça é muito fácil. Ele virar um battle shonen genérico de lutinha é muito fácil. E ele não tá fazendo isso. E assim, gente, eu já li 6 dos volumes, tá? Já tô... Agora essa semana eu li os 6, tô esperando chegar aos 7. E ele não baixou o nível, pessoal. Ele não decaiu em nenhum momento. Ele não escorregou. Ele não passou do limite. Ele não... Sabe... Dá pra ver que o autor tem um domínio completo do que ele tá fazendo. Ele sabe até onde esticar e parar ali pra voltar.
E assim, foi anunciado agora há pouco tempo o anime de Dan 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 Dan. Vai sair no ano que vem. E eu já vou dizer pra vocês, gente, eu até botei lá o trailer lá da divulgação e eu falei, gente, isso aqui vai ser o anime da geração. E assim, não vai nem ser aquela questão de tipo, ele vai ser o Demon Slayer da geração, ele vai ser o Jujutsu Kaisen. Não, gente. Pra mim, Flávio falando, e talvez pra alguns seja um exagero isso, eu acho que ele vai ser o One Piece da geração. Aquilo que todo mundo acreditou que fosse ser My Hero Academia, vai ser Danandandan, tá? E talvez eu esteja exagerando, talvez eu quebre a cara mais pra frente, eu não sei, pessoal. Mas a minha sensação é essa. E por isso que eu trouxe aquele exercício de imaginação pra você, sabe? Porque é muito fácil hoje a gente vir aqui agora, alguém me responder dizendo, não, Hag, tu tá exagerando. Melhor mangá da geração? Não, acho que tu tá exagerando. E aí daqui 10, 15 anos a gente tá de novo falando de caramba, como Dandadan é incrível. E eu tô fazendo isso já agora, sabe? Tentando imaginar o que eu teria dito quando eu li o começo de One Piece. Se eu tivesse lido o começo de One Piece quando saiu na Jump, se eu tivesse lido o começo de Dragon Ball quando saiu na Jump. E eu vou ser bem honesto com vocês, tá, pessoal? Se eu fosse comparar os 6 primeiros volumes de Dandadan com os 6 primeiros volumes de Naruto, de One Piece, de Dragon Ball, de Cavaleiros, cara, ele é melhor do que todos esses, sabe? E agora eu posso ter criado 500 mil inimigos. Talvez algumas pessoas estão olhando, fechando meu vídeo e dizendo, não, o Hag ficou maluco, o Hag tá sendo exagerado. Mas não, pessoal, eu tô encantado por esse mangá. E eu falo tranquilamente, isso aqui é coisa que, se o autor não perder a mão, óbvio, ele pode acabar perdendo a mão ali no volume 10, no volume 15 e virar uma porcaria completa. Pode ser também. Mas isso aconteceu, por exemplo, com Vinland Saga no meu gosto, sabe? Vinland Saga tá dentro do meu top 10, mas assim, ele já foi perto do meu mangá favorito, ele já bateu muito perto de Your Lie in April, e hoje eu torço o nariz pra Vinland Saga, mas eu não consigo ver isso podendo acontecer com Dandadan. E eu acho que esse mangá vai entrar no meu top 10 da vida. Eu hoje sempre digo pra todo mundo, olha pessoal, o melhor mangá em publicação no Brasil atualmente é Dandadan. E pra mim, de novo, vou repetir isso o vídeo todo, é papo de um dos melhores mangás de todos os tempos. É um mangá que pra mim vai virar um novo clássico. É um mangá que pra mim é o melhor da geração dele. E vocês não vão conseguir me convencer do contrário. Porque lembram do vídeo de Kaiju número 8? Que eu falei que assim, cara, Kaiju não é ruim, Kaiju é bom. Só que ele é genérico, ele é dentro de tudo que eu tava esperando pra ele. É tipo, eu tô colecionando, ele tá aparecendo ali no canto, e eu tô lendo, eu tô já no 7, no 8, eu gosto, eu tô me divertindo, eu tô achando o Kaiju muito bom, mas ele é o que eu esperava dele. Ele não é inovador, ele não é nada, ele não é diferente, ele é bom, mas ele é bom dentro do arroz e feijão. Dandadan tá longe disso. Ele tá... Meu Deus. E aí entra aquilo que eu tô falando. Que pra mim, as únicas vezes que eu tive essa sensação de meu Deus, o que é isso aqui? Foram mangás que hoje são considerados clássicos. Sabe? E eu acho que esse é o ponto. Mangás que passaram de gerações. Mangás que... deu as décadas e o pessoal continuou falando deles. Mangás que não se tornaram aquele mangá que saiu lá naquela época, ou o mangá que era a febre daquele momento. Não. Mangás que realmente se mantiveram. É, como eu falei antes, diferente de Demon Slayer. Por exemplo, quem é que fala de Demon Slayer hoje? E, cara, não faz 2 anos ele era
o grande boom da geração. Meu Deus, Demon Slayer, o grande mangá, Kimetsu no Yaiba. Agora foi Jujutsu Kaisen. Meu Deus, Jujutsu Kaisen, o grande... Mas já pararam de falar, né? E parece que agora esse ano, pelo que eu tô vendo o pessoal comentando ali, é Blue Lock. E eu acho que já vão parar de falar de Blue Lock de novo. Mas Dandadan não vai ser isso. E assim, ó, eu tenho certeza. Porque, cara, isso aqui é fantástico. E se o anime conseguir chegar perto do que o mangá faz, cara, vocês vão ficar fascinados, porque vai ser papo de um dos melhores animes da década, talvez dos anos 2000, se duvidar. E o mangá é também isso. Eu acho que há muito tempo eu não me encantava tanto, eu não alucinava tanto com o mangá como está acontecendo aqui. Então, talvez por isso eu exagere, talvez por isso eu esteja expandindo demais as expectativas, mas eu realmente acho que eu tô diante de um novo clássico, vamos usar esse termo. Eu tô diante do melhor mangá da geração dele e que vai atravessar gerações. Então, acho que é isso, né? Acho que vocês já entenderam o quanto eu tô encantado e o quanto eu tô apaixonado por esse mangá. Honestamente, gente, eu não tenho muito mais o que falar dele, porque, cara, eu quero falar sobre as coisas que estão acontecendo, mas eu não quero entrar em spoilers, sabe? Eu quero deixar vocês terem essa experiência, essa diversão que eu tô tendo com Dandadan. Então, acho que é isso por hoje. E eu vou deixar aqui a pergunta pra vocês. Duas perguntas, tá? A primeira: vocês acham que eu tô exagerando? Vocês acham que ele é um bom mangá só, ou não? Vocês acham que realmente dá pra gente dizer que Dandadan é o melhor da geração dele, que Dandadan vai passar os anos e vai continuar estando nas prateleiras altas? E a segunda pergunta é a mesma que eu fiz lá no começo, tá? Lá na abertura do vídeo. Vocês acham que a gente consegue realmente ter a noção na hora que está acontecendo, ou é somente com o distanciamento histórico que a gente vai conseguir determinar se o mangá é um novo clássico, se o mangá é fantástico ou não? Porque eu me pego muito pensando isso às vezes, sabe? Às vezes eu me pego lendo algumas obras e pensando assim, cara, será que daqui 20 anos eu vou estar falando desse mangá que nem hoje eu falo de One Piece? Será que daqui 40 anos eu vou estar falando desse mangá como eu falo de Dragon Ball? Porque é isso, esses mangás já têm esse tempo. E hoje é fácil falar que eles são. Mas será que na época falavam? Será que na época dava para ter essa sensação? Pensem um pouco nisso e comentem aqui o que vocês acham, né? Será que é só mesmo com o distanciamento histórico para poder falar alguma coisa? Bom, por hoje é isso. Não esqueçam de comentar, eu acho que a gente tem bastante coisa para falar hoje. E deixem seu like, compartilhem, né? Como eu já falei, agora com o canal voltando, eu preciso recuperar o engajamento, eu preciso fazer o algoritmo voltar a rodar. Então eu preciso que vocês comentem, que vocês compartilhem, deem like, me ajudem a fazer o canal voltar para as páginas. E é isso. Na terça a gente está de volta com um vídeo bem legal que eu quero fazer sobre os mangás que eu planejo ler no ano que vem. Tem algumas coleções bem interessantes aqui na minha estante e algumas delas já estão até com thumb pronta. Então voltem na terça para ver quais são essas obras. Até lá, pessoal!